Nesse vídeo eu vou falar como a sensação de não ser bom o suficiente faz com que você esteja sempre num ambiente adoecedor. Seja um emprego, seja seu próprio negócio, seja um relacionamento. Você entra num ciclo de estar num ambiente abusivo que te faz achar que você não é bom o suficiente, que faz você cair sempre em outro ambiente abusivo. E um dia você entra em burnout e por não acreditar que haja saída, você se mantém em burnout para sempre. Mas antes, se você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo! Você está no canal Burnoutados S.A., eu sou a Roberta Caruzzi e aqui a gente aprende o que é burnout, como cura um burnout, como lida com os sintomas do burnout, a entender o que é esgotamento físico e emocional, fadiga crônica e como tirar essas desgraças da nossa vida. Tem também o canal de aulas onde a gente aprofunda tudo isso, um livro com 600 páginas com o puro suco da recuperação do burnout, um podcast onde você vê que não é só com você e o link de tudo isso que eu acabei de falar fica aqui no descritivo. Recentemente eu assisti às 3 temporadas de The Bear numa tacada só e eu fiquei pensando como muitas vezes a gente é o nosso próprio ambiente tóxico. Vamos por partes. Primeiro deixa eu dar um resumão da série caso você não conheça. É a história do Carmy, um chefe considerado o melhor do mundo, que abandona a carreira para assumir uma deli, que é tipo uma lanchonete, decadente em vias de falir, que foi aberta pelos pais e era administrada pelo irmão mais velho do Carmy, o Mike. Só que o Mike tirou a própria vida e o Carmy chega lá com o seu perfeccionismo de chefe estrelado para gerenciar uma equipe que está acostumada a um esquema normal ali deles e resiste completamente a qualquer tipo de novidade ou mudança. O negócio é que isso é a camada superficial, porque conforme a gente vai assistindo, nós vamos percebendo que o buraco ali é muito mais embaixo. A gente vai entendendo que é uma história sobre o medo de fracassar, sobre se sentir desencaixado do mundo, sobre salvar quem não quer ser salvo, sobre se sentir como não sendo bom o suficiente para estar naquele lugar, mesmo que todo mundo esteja afirmando que você é capaz. E a gente vai vendo isso em vários personagens que se sabotam o tempo inteiro, que resistem a mudanças, que precisam aprender a equilibrar a aprovação externa com a direção que a vida está apontando para que eles andem. Ou seja, a série é sobre pessoas que têm potencial para entrar num burnout. Vamos aqui para a segunda parte, que são os 3 fatores que precisam estar presentes e somados para que a gente entre num burnout. Sobrecarga alta, ambiente tóxico e uma inabilidade em sair dessa situação em que a gente está sob sobrecarga, num ambiente adoecedor. Esse terceiro fator, a inabilidade emocional, é sempre uma complicação por 2 motivos. O primeiro é que as pessoas geralmente não conseguem entender a diferença entre culpa e responsabilidade. E é natural que a consequência de não saber essa diferença seja todo mundo achando que o burnout é exclusivamente culpa de si mesmo ou exclusivamente culpa do sistema, da empresa e do chefe. No primeiro caso, a gente se vê como vilões que precisam sofrer para pagar pelo erro de se colocar numa situação como essa. No segundo, a gente se coloca como vítimas impotentes diante do mundo, que nada podemos fazer a não ser xingar muito nas redes sociais até que o sistema capitalista caia. No primeiro caso, a culpa nos paralisa. No segundo, o vitimismo é que nos paralisa. E a gente não consegue resolver a situação de jeito nenhum. É preciso entender que nós temos escolhas, que tudo é escolha. Sair dessa polarização das redes sociais, que só reforma o pensamento doentio de 8 ou 80. O segundo é que quando a gente fala em ambiente tóxico, a gente sempre entende que o ambiente em que a gente está é tóxico e nós somos alecrins dourados. E o motivo da gente não conseguir sair de um ambiente tóxico pode super ser que nós somos um ambiente emocional tóxico para nós mesmos. E aí o nosso ambiente interno dá match com o ambiente de uma empresa adoecedora e a gente se sente incapaz de se desvincular daquele lugar. O vídeo de domingo que vem, inclusive, vai ser sobre isso e assim que ele tiver sido publicado, eu vou colocá-lo aqui, nos cards. Tá vendo como você pensou? Essa mulher aí tá falando que a culpa de não sair do ambiente tóxico é minha? E não, eu não tô falando isso.
Eu tô falando que a responsabilidade é sua, o que é muito diferente. O vídeo tá ali nos cards para você entender a diferença de responsabilidade e culpa, caso tenha ficado confuso. Agora vamos para a terceira parte, onde a gente junta as duas coisas que eu falei. O Carmy, o personagem principal da série The Bear, é a síndrome do impostor em forma humana, sempre flertando com a síndrome de burnout. Ele vem de um ambiente familiar altamente disfuncional, ele aprendeu desde criança que ele não é bom o suficiente e que não tem como nada dar certo na vida dele. Ele cresceu com uma visão deturpada da relação dele com o irmão. O irmão nunca deixou o Carmy, por exemplo, trabalhar na deli. Por que o irmão nunca deixou? Porque os dois cozinhavam juntos desde pequenos e o Mike sabia que o Carmy era muito bom naquilo. E ele tinha se conformado em ser só aquilo na vida, mas ele não admitia que o irmão mais novo fosse pro buraco com ele. Mas o que o Carmy entendeu quando o irmão passou a falar que ele não trabalharia na deli? Ele entendeu o oposto da intenção do irmão, por conta da imagem que ele tem de si mesmo. Ele entendeu que o irmão não achava que ele era bom o suficiente para trabalhar na deli. E como resposta, ele focou em ser o melhor do mundo. Foi estudar para ser um chefe de cozinha, trabalhou em restaurantes no mundo inteiro, até que ele se consagrou o chefe do melhor restaurante do mundo. E nisso o irmão tirou a vida e deixou a deli pro Carmy, não pro melhor amigo, que era quem administrou a deli o tempo inteiro do lado dele. Você entende como são escolhas? Os dois cozinhavam juntos, se tornaram tipos muito diferentes de cozinheiro. O Mike, com os fantasmas dele, enveredou para um caminho de drogas, fez o restaurante ser vibrante, barulhento, cheio de energia, mas altamente disfuncional, como o ambiente interno dele. Já o Carmy virou um fio desencapado. Tem um nível de perfeccionismo absurdo. Ele cria um ambiente de barulho, ansiedade, gritaria, frustração e evolução, como o ambiente interno dele. E agora vamos para a quarta parte, onde vai ficar claro esse match entre o ambiente interno disfuncional e o ambiente de trabalho abusivo, em que o resultado é um adoecimento progressivo que sempre vai culminar num burnout, caso essa dinâmica não seja interrompida, obviamente. Um dos restaurantes em que o Carmy trabalhou tinha a cozinha comandada por um chefe abusivo e muito cruel. Esse chefe bosta identificou no Carmy uma pessoa vulnerável emocionalmente. Um clássico do relacionamento abusivo, em que o abusador identifica quem pode ser manipulado. Quem se acha não sendo bom o suficiente, incapaz, não merecedor, etc. E, portanto, fácil de manipular. Se o molho desse errado, a culpa era do Carmy. Se vira, nunca mais repita isso, você é um merda. O chefe cruel falava assim pra ele: você sabe que você é um lixo, né? E o Carmy tinha que responder: sim, chefe. Se o molho tivesse dado errado porque outro chefe errou, a culpa era do Carmy também, porque a obrigação do Carmy era cuidar da cozinha. Quando juntou esse ambiente interno tóxico, né, o Carmy se enxergando como uma pessoa incapaz, impotente, que não merece nada de bom, com esse ambiente tóxico de trabalho, em que o clima era esta maravilha desse chefe cruel, o Carmy entrou em burnout. Ele não colapsou, mas ele está em burnout, claramente em burnout. Lembrando que o burnout não é o colapso, é o período entre o estresse crônico e o colapso, que é o ápice de tudo, quando o corpo não tem mais condição de operar e entra num modo sobrevivência. Tá? Voltando, o Carmy então virou um fio desencapado. Ele não podia ser bom em nada, ele tinha que ser o melhor, perfeito. Mas dentro dele, ele entende que não tem como ele ser o melhor e perfeito, porque ele é um lixo e merecia estar morto. Morto como o irmão, que era uma pessoa excelente aos olhos dele. Porque ele só começa a entender quem o irmão era de verdade quando ele começa a administrar a deli. O irmão dele era uma pessoa ótima, mas tinha altos problemas emocionais, assim como ele. Mas, de novo, cada um escolheu lidar com o mesmo contexto familiar de onde eles vieram, de uma forma diferente, de acordo com a sua personalidade, de acordo com os seus recursos. Por isso, essa é nossa responsabilidade, mas nunca nossa culpa. A gente não tem culpa de ter tido a infância que teve, mas a gente é responsável por conseguir manter nossa vida em movimento apesar disso.
E quando a aula 62 sair, eu vou colocá-la aqui no card também para você ver, porque nós vamos falar sobre a necessidade de manter a vida em movimento para não adoecer ou para se curar. O Carme vomitava todos os dias antes de ir para o restaurante do chefe cruel. Ele passou a ter pesadelos com o trabalho num nível que ele acordava de madrugada, gritando em pé na frente do fogão, cozinhando alguma coisa, e uma vez ele quase botou fogo no apartamento, lá em um dos episódios. Ele entrou numa noia tão grande de ser o melhor que ele acaba afastando a namorada por quem ele é super apaixonado, porque ele acha que tudo que tira ele de dentro da cozinha desvia a atenção dele em ser o melhor, sendo que ele nunca vai se convencer de que é o melhor, inclusive ele chegou a ser o melhor. E tem duas coisas simbólicas na história que me deixaram maravilhadas. Gente, eu estudei roteiro, eu me formei em publicidade, eu sou de humanas, me deixa. Mas uma das coisas é uma placa onde se lê "todo segundo conta" ou "todo segundo importa". Essa placa fazia parte da cozinha e do conceito de um restaurante famoso, muito importante na trama, e onde o Carme trabalhou no início da carreira dele. A frase estava em todas as anotações que o pai da chefe que comandava esse restaurante fazia num diário que ele manteve por muitos anos. Só que o sentido da frase no diário é alguma coisa tipo: todo segundo é vida, todo segundo da nossa vida é importante, a gente precisa valorizá-lo, não podemos desperdiçar nada da nossa vida, prestar atenção em tudo, curtir todas as coisas. Mas o Carme entende aquilo como: cada segundo é uma oportunidade para fazer mais e sempre em frente até que você consiga ser perfeito. E isso me lembrou muito o conceito do ser útil na nossa cultura. Ser útil é não ter uma vida vazia, é fazer o seu melhor, é impactar o mundo com os seus talentos, com as suas qualidades. Lembrando que sorrir para uma pessoa na rua já é um impacto, é uma gentileza, é uma generosidade. Mas o conceito de ser útil foi deturpado pela nossa cultura, que o transformou em trabalhar enquanto eles dormem. Você entende o match do ambiente interno com o externo? O Carme trabalhou com essa chefe do todo segundo importa, mas ele interpretou esse conceito com a dor que o chefe cruel provocou nele, no match que deu ambiente interno com ambiente externo. Ele entendeu que ele era quem o chefe cruel disse que ele era, porque era como ele se sentia, um lixo. E isso fez ele entender que todo segundo conta é um chamado para ser perfeito e nada menos. Tanto que sabe o que acontece? O Carme acaba se transformando no chefe cruel dentro da cozinha do próprio restaurante, nessa ânsia de ser perfeito. Ele acaba imprimindo naquele ambiente, para toda a equipe, o mesmo caos do ambiente interno dele, a mesma pressão que ele colocava em si mesmo. E sim, é por isso que empreender não é solução para burnout. Quando o nosso ambiente interno é tóxico, a gente vai fazer a nossa empresa ser tóxica, mesmo que a nossa empresa seja só a gente. Perfeccionismo é outro clássico do burnout, que nós desenvolvemos como uma defesa para que as pessoas não percebam sobre nós o que nós acreditamos ser. A gente tenta ser perfeito para que não percebam que a gente não é bom o suficiente. Eu vou deixar na tela final uma aula sobre a ligação da síndrome do impostor e da síndrome de burnout para você ver. E também vou deixar a aula sobre vitimismo. E também uma aula em que eu explico por que você não sai do seu emprego tóxico. Porque não é porque você tem conta para pagar, é por conta do seu emocional. E a outra coisa que me deixou maravilhada foi que o Carme se sentia confiante quando ele estava com o irmão, quando eles cozinhavam, quando eram criança. E o Mike costumava falar uma frase pro Carme, quando ele percebia que o irmão estava lá zuretado na funça ali de ser perfeito, quando ele estava sofrendo porque não estava conseguindo fazer alguma coisa perfeitamente. O Mike falava para ele: deixa rolar. Tipo, enfrenta o problema do jeito que der, não precisa ser perfeito, solta, confia. A série é o Carme querendo ser perfeito e batendo de frente com um ambiente em que todos se acostumaram a deixar rolar. Só que o resultado de um é um burnout e do outro é uma falência. Onde está o equilíbrio? É sobre isso. A série é maravilhosa. E para fechar, eu quero chamar a atenção de você que assistiu ou pretende assistir The Bear, sobre como, vendo o Carme, a gente entende como a gente se identifica com o cansaço no burnout.
como a gente entende que o normal é estar sempre exausto. O Carme nunca descansa. Quando ele senta, deita, ele não desliga, portanto não descansa. Tamanho o empenho dele de não entrar em contato com as dores que ele traz como consequência da infância disfuncional dele, que o levou a experiências abusivas, que o levou a um luto muito complicado. É por isso que é também muito simbólico ele trancado na geladeira. Para ele, assim como para todo burnoutado, é melhor não sair da cozinha, é melhor não sair do trabalho, porque fora de lá a gente não consegue lidar com os nossos vínculos, com os nossos traumas e com as nossas sombras. Assiste e me conta aqui embaixo o que você achou. Não deixa de refletir, depois do episódio 6 da primeira temporada, sobre como a autoimagem que a gente forma na nossa infância determina as nossas escolhas futuras. E me conta se você também acha que na conversa que o Carme teve com o Mike na despensa da casa da mãe deles, o irmão mais velho mostra que ele também tem dentro de si a convicção de que nada pode dar certo de verdade na vida dele e por isso tomou a decisão que tomou ao acabar com tudo. É uma série que mostra como um burnout se forma, como ele nos prende ao que nos faz mal e como a gente aceita ficar ali, pela simples convicção de que nada pode dar mais certo do que isso que nós já temos hoje. Afinal, sorte e sucesso é para os outros, nunca para nós. Uma série que faz você refletir sobre os próprios pensamentos sabotadores e confrontar e questionar as nossas crenças a respeito do que pode ser a nossa vida. Todo segundo importa, então deixa rolar. E até o próximo.